Fala galera, beleza? Vocês estão no Repórter Anime Plus, aqui quem fala é o Yoso, que é o seu apresentador. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo exclusivo aqui do canal. E hoje nós vamos fazer uma análise de Chainsaw Man. O primeiro episódio de Chainsaw Man mostra basicamente como que é a vida do Denji, do protagonista, como ele conseguiu seus poderes e também como ele embarcou na aventura que nós vamos ver a partir do episódio 2. É interessante observar que esse primeiro episódio segue uma estrutura básica de roteiro, com a apresentação do personagem e de seus problemas, do seu mundo, qual sua rotina e como ele chegou até ali, seguido de um muro intransponível, de um obstáculo que ele não conseguiria superar sozinho, a solução para esse problema, que pode ser tanto a aparição de um personagem que ainda não foi mostrado, ou também a transformação do protagonista, nesse caso o segundo, e por fim a chamada para a aventura que nós vamos ver nos próximos arcos. No caso de Chainsaw Man, isso acontece da seguinte forma. Primeiro nós vemos a vida do Denji. Ele é um garoto pobre que depende de trabalhar matando demônios e arriscando a sua vida para conseguir pagar as parcelas das dívidas dos seus pais e também que não tem o que comer. Além disso, ele mostra também um pouco do passado mais antigo do personagem, como ele conheceu o Pochiko e também como eles dependeram um do outro para sair daquela situação de vida ou morte e poderem sobreviver, e como a partir dali eles se tornaram amigos insubstituíveis. Em seguida é apresentado o problema. O Denji é chamado para um galpão onde é revelado o plano dos vilões. Eles se aliaram a demônios em troca de poder, com a única condição que eles ajudariam esses demônios a matarem todos os caçadores de demônios, o que inclui o protagonista. Esses demônios contavam com um grupo razoável de zumbis, e também utilizam de uma emboscada para esfaquear o Denji e colocá-lo numa situação de vida ou morte. É logo aí que nós percebemos que ele não vai conseguir sair dessa situação sozinho, ou pelo menos da forma que ele estava naquele momento. E ele realmente não consegue. Ele é praticamente morto e é jogado numa lixeira, aonde, se não acontecer nada, ele vai morrer em alguns instantes. É nesse momento que é apresentada a nossa primeira solução. O Denji entregaria o seu corpo ao Pochiko para que esse pudesse viver sua própria vida, e assim pelo menos um dos dois sobreviveriam. Mas para nossa surpresa, essa solução não é utilizada, e no lugar disso, é o Pochiko quem se sacrifica, entregando seu coração para que o Denji pudesse sobreviver. É assim que o Denji consegue novos poderes e uma nova transformação, e assim consegue derrotar os vilões e superar aquele mundo intransponível. No final do episódio aparecem membros da Agência Nacional de Caçadores de Demônios. Acho que é isso. E então é apresentada uma proposta para o Denji. Ou ele seguiria na aventura e aceitaria se juntar àquela agência, ou ele morreria. Por motivos óbvios, ele acaba escolhendo seguir nessa aventura. Eu separei aqui outras duas obras que também utilizam uma estrutura de roteiro parecida. A começar com Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen começa apresentando o protagonista, Itadori, e a sua vida comum, junto com seus melhores amigos e também algumas memórias que ele tinha do seu avô. Em seguida é apresentado o grande problema que ele não conseguiria resolver. Nesse caso, ele e seus amigos invadem a escola à noite, mas essa escola tinha sido tomada pelas maldições. Seus amigos são capturados e o Itadori não parece ter muitas condições de resolver o problema sozinho. Então aparece a primeira solução, o Fushiguro. Ele, que possui habilidades especiais, se mostrava como uma solução plausível para resolver aquele problema, exceto por uma coisa. É nessa hora que é apresentado pra gente um segundo desafio, ainda maior que o anterior. E esse desafio deixava claro que nem ele, o protagonista, e nem o Fushiguro conseguiriam resolver sozinhos. É então que o Itadori toma a decisão de engolir o dedo do Sukuna, desbloqueando uma nova transformação e resolvendo esse problema. Por fim, ele é chamado para estudar em um novo colégio, onde a partir dali ele vai seguir uma vida como um Jujutsu, ou seja, é onde ele começa a sua aventura. A outra obra que eu separei foi Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. Nesse caso é apresentado o Eren Yeager, o nosso protagonista, e também o seu sonho de liberdade e como ele tinha vivido até aquele momento. É nos apresentado a primeira invasão do Titã Colossal e do Blindado, e também a morte dos pais do protagonista, a seguinte decisão deles se alistarem no quartel e posteriormente de seguirem na tropa de exploração. É também apresentado que o protagonista é um dos mais fracos do grupo. Em seguida é nos mostrado o grande desafio. Uma grande leva de titãs invade a cidade e eles se tornam encarregados de matar esses titãs. Mas no meio desse caminho as coisas começam a dar errado e tanto o protagonista quanto a sua irmã e os seus amigos se veem numa situação de vida ou morte. O protagonista então é morto. E quando tudo parecia que não teria uma solução, nós descobrimos enfim uma habilidade do Eren. Uma habilidade que nem o próprio conhecia, a de se transformar em um titã. E é a partir dessa habilidade que ele consegue salvar os seus amigos, a sua irmã
e também se salvar. Depois de umas desavenças com os generais da cidade a respeito se ele deveria ou não ficar vivo e se ele era ou não uma ameaça, é então que nos é apresentado o verdadeiro chamado para a aventura. Ele seguiria a partir dali na tropa do Levi Ackerman. Agora vamos falar sobre a batalha, né? A batalha contou com cenas muito bem animadas e com uma trilha sonora muito boa que realmente colocou na situação, apesar de ter sido em CGI. Vale destacar que graficamente o CGI foi perfeito, tanto é que se você ficar pausando as cenas você não vai perceber muito a diferença entre o 2D e o CGI. Mas existe um porém aqui nessa questão. Nós seres humanos temos a característica de ligar a aparência de pessoas ou personagens ou animais e objetos às suas funções e atitudes. Então, por exemplo, se amanhã você visse um gato na rua, tivesse a alma de um cachorro, você com certeza iria estranhar, porque você tem a noção mais ou menos de como se comporta um gato. Você iria perceber que aquele gato não está se comportando muito como um gato. É mais ou menos isso que acontece nesse episódio de Chainsaw Man. A qualidade gráfica do CGI foi tão boa que fica praticamente impossível distinguir o que é 2D do que é CG. Mas os personagens animados em CG não se comportavam em sentido de movimento como os personagens em 2D se comportam, o que gerava uma diferença. Você tinha personagem que tinha a aparência de um personagem em 2D, mas que se comportava como um personagem em computação gráfica. Isso aconteceu principalmente quando o CG foi utilizado no protagonista, porque nós estamos mais acostumados a vermos humanos animados em 2D do que animais ou seres estranhos. Por exemplo, o personagem que apareceu no começo do episódio, aquele demônio que o Denji matou, não gerou quase nenhum tipo desse estranhamento, porque nós não costumamos ver personagens daquele tipo em obras. Já no caso do zumbi, é nítido que é CG, mas apesar disso, os zumbis têm uma particularidade, né? O seu movimento em filmes e em animação, seja em animação 2D ou seja em CG, é um movimento quase idêntico. Então não é algo que causaria um incômodo. Mas especialmente no caso do Denji, esse incômodo acontece. Dito isso, então dá para destacar 3 coisas sobre o CG e a animação. Primeiro, a qualidade do CG estava perfeito e a gente nunca tinha visto um CG dessa qualidade antes em animes anteriores. Segundo, nós chegamos em um ponto em que, dependendo do orçamento e do investimento e tempo que se dá a uma obra e a uma animação 3D, é possível fazer um CG que seja graficamente igual a um 2D, o que mostra o tamanho do avanço que a gente teve nessa área do CGI. Mas apesar disso, nós ainda não alcançamos o ponto em que uma animação em CG apresenta os mesmos movimentos de uma animação em 2D. E aparentemente isso ainda vai ter um caminho longo para percorrer. Enfim, seria interessante que nos próximos episódios da obra, ou em momentos mais importantes pelo menos o protagonista ou todos os personagens humanos da obra sejam animados em 2D. Já os diabos e criaturas estranhas podem ser animados em CG, porque, como eu disse, nesse caso a diferença é praticamente inexistente entre o CG e o 2D. Por fim, eu gostaria de destacar uma coisa muito importante sobre o Pochiko. Apesar de nós sermos seres empáticos, ou seja, que sentem empatia pelos outros, isso não tende a acontecer com muita facilidade. Por exemplo, se você está acostumado a ver notícia e ver uma notícia sobre a morte de uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida, você não vai se chocar muito nem se importar muito com isso. O mesmo acontece quando nós assistimos obras fictícias, como assistimos filmes, animes e coisas do tipo. É necessário que o personagem tenha um tempo de tela para que a gente verdadeiramente comece a dar uma importância para esse personagem e posteriormente possa sentir a morte ou o sacrifício dele. Isso torna impressionante o fato de que Chainsaw Man conseguisse fazer com que a morte do Pochiko fosse sentimental e relevante, mesmo ocorrendo tudo no primeiro episódio. Ou seja, com menos de um episódio, a obra conseguiu criar uma ligação dos telespectadores com o personagem. É realmente muito difícil e realmente merece parabéns. Por fim, fica a minha torcida que essa obra continue com o mesmo nível de roteiro e de animação que teve no primeiro episódio, e também de trilha sonora. Que no final do ano aqui eu esteja talvez comentando um top 10 e colocando essa obra como uma das primeiras ou talvez como o melhor anime do ano. Enfim, só fica a torcida. Então, muito obrigado por terem assistido, esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.